Olá pessoal, vamos para a aula 2, né, de Física, da terceira série do ensino médio, certo? Deixa eu pegar isso aqui, vamos organizar isso aqui, organizar o slide, pronto, deixa eu pegar, ficar aqui. Então olha só gente, vamos para eletrização, né, aula 2. Então existe basicamente três tipos de eletrização, certo? Que é a eletrização por atrito, por contato e por indução. Então vamos compreender a eletrização por atrito, né, agora. E aí veja só, a gente sabe que cargas de mesmo sinal, né, de mesmos sinais, né, as duas cargas, elas tendem a se repelir, né? Então, ó, positivo com positivo vai ter uma repulsão, negativo com negativo vai ter a repulsão. Agora, cargas com sinais diferentes, elas vão ter atração, né? Lembrando que a gente está tratando aqui de prótons e de elétrons, certo? Beleza. Então veja só, se eu pegar dois objetos de materiais diferentes, e para isso tem que ser de materiais distintos, certo? Por exemplo, vou pegar aqui um pano e uma caneta, esfregar. Então o que acontece? O pano ele vai atrair os elétrons da caneta, né? Lembrando que são os elétrons que saem e que entram. Os prótons não, os prótons ficam na matéria, tá bom? Então os elétrons eles saíram da caneta, certo? E foram para o pano. Então o pano ele tem a propriedade de captar esses elétrons em relação à caneta, certo? E aí o que acontece? Se tirou alguns elétrons daqui, dessa caneta aqui, ó, então ele vai ficar com excesso de elétrons e ele vai ficar eletrizado negativamente, tá bom? Então é isso que acontece. Agora, como é que eu sei que quem é que vai ficar com carga positiva, quem é que vai ficar com carga negativa sobrando, né? E aí, ó, gente, tem uma série chamada série triboelétrica, né? Os cientistas eles fizeram vários experimentos e fizeram uma série triboelétrica que ela é gigantesca, certo? Ela tem uma infinidade de materiais. E como é que ela funciona? Eu peguei alguns elementos aqui, ó. Então essas cargas, esses objetos aqui que estão sempre em cima do outro, né? Eles vão ficar com carga positiva quando atritado com o que está embaixo, certo? Que o que vai ficar embaixo ele vai ficar eletrizado com carga negativa. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ó. Eu pego o vidro, esfrego na lã, certo? Eu vou ter atrito vidro e lã, né? Então o vidro, ó, como está em cima, ó, em relação à lã, né, ele vai ficar com cargas positivas, né, em excesso. Então ele vai perder elétrons para a lã. A lã vai ganhar elétrons e vai ficar com carga negativa em excesso. Vai ficar eletrizado negativamente, né? Mas se eu pegar o vidro e atritar com o couro, por exemplo, ó, o couro vai ficar com cargas positivas em excesso, né? Vai ficar eletrizado positivamente. Enquanto que o vidro não, o vidro vai ficar eletrizado negativamente, entendeu? Depende da posição. É assim que funciona. Então vamos lá. Dá um toque no slide aqui. Vamos lá. Então eu tenho logo uma questão aqui, ó, né? Vamos logo na prática para a gente entender isso aqui de perto, né? Lembrando o seguinte, ó, gente, antes que eu esqueça, né, de falar, né? Um corpo neutro, o corpo neutro, muita gente pensa que ele não tem carga. Não, né? Não. Ó, um corpo neutro ele tem a mesma quantidade de prótons e elétrons. Por isso que a gente diz que ele é um corpo neutro. Por exemplo, vou pegar aqui um outro objeto. Esse aqui, ó. Peguei um objeto aqui, certo? Um desodorante. Aí o que acontece? Ele não foi atritado com nada, certo? Ele está aqui no cantinho dele, quietinho. O que acontece? Ele é um corpo neutro, certo? Ele não tem nada em excesso. Agora, se eu esfregar isso aqui em algum objeto, ele vai perder ou vai ganhar elétrons, né? Vai ficar com excesso de cargas positivas ou negativas, né? Então, vamos lá, vamos para essa questão aqui, ó. Enquanto fazia a limpeza em seu local de trabalho, uma faxineira se surpreendeu com o seguinte fenômeno. Depois de limpar um objeto de vidro, esfregando vigorosamente com um pedaço de pano de lã, né? Percebeu que o vidro atraiu para si pequenos pedaços de papel que estavam espalhados sobre a mesa. Então olha só, a faxineira aí, né? Ela começou a passar um pano, né? Pano de lã no vidro e esse vidro começou a atrair papéis, certo? Papeizinhos, certo? Papel ou papeizinhos, né? Aí o que acontece? Começou a atrair esses papéis. E o que aconteceu, né?
alguém ganhou elétrons e alguém perdeu elétrons. Não é necessário saber a tabela triboelétrica aqui nesse caso aqui, certo? Vamos lá, vamos ver o que é que cada alternativa diz, né? O que cada premissa diz, né? Então, ó, o motivo da surpresa da faxineira consiste no fato de que, vamos ver, letra A. Vamos ver qual alternativa é a verdadeira. Aí, quando atritou o vidro e a lã, ela retirou prótons do vidro. Não, ó, gente, os prótons eles não saem. O que sai e o que entra são os elétrons, certo? E então foi justamente isso. Ela esfregou, né, o pano no vidro e começou a atrair aqueles papéis, né, pequenos papéis, né? Beleza. E aí vamos lá, letra B. O atrito entre o vidro e a lã aqueceu o vidro e o calor produzido foi responsável pela atração dos pedaços de papel. Não, gente. Olha só. Calor não tem nada a ver com isso, certo? Há apenas uma falta e excesso de elétrons aí, né? Quando ficou atritando um corpo no outro. No caso, por exemplo, a lã, quando foi atritada com o vidro, retirou os elétrons do vidro e esse vidro tentou recuperar os elétrons, atraindo os elétrons do papel, certo? Dos pedaços de papel. Então vamos lá. Não tem nada a ver com... Se fosse assim, eu acendia uma lâmpada e começava a atrair pedaços de papel, né? Não tem nada a ver com calor, certo? Então vamos lá. Letra C. Ao esfregar a lã no vidro, a faxineira criou um campo magnético ao redor do vidro, semelhante ao existente ao redor de um ímã. Não, se fosse para gerar um campo magnético, né? Se isso gerasse um campo magnético, né, iria atrair só os metais, né, gente? Na verdade, está atraindo pedaço de papel, porque está por uma questão de ter um equilíbrio energético aí, né? Faltou elétrons de um corpo e ele está tentando recuperar esses elétrons. Não tem nada a ver, senão ele só ia atrair metais. Vamos lá. Cadê? Ao esfregar a lã e o vidro, a faxineira tornou-o eletricamente neutro, impedindo que o vidro repelisse os pedaços de papel. Nada a ver, né, gente? Se tivesse neutro, né, se eles estivessem eletricamente neutros, aí não teríamos esse fenômeno de atração, né? Ou até mesmo de repulsão, né? Quando você atrita e fica com as cargas, todos os dois corpos com um excesso de cargas semelhantes, né? Também pode ocorrer isso, mas aí nesse caso aí não, tá faltando elétrons no vidro, ele está tentando recuperar, certo? E não é necessário nem você saber que o elétron que o vidro é que ficou faltando os elétrons, certo? Você é preciso saber apenas o conceito de eletrização por atrito, certo? Nesse caso, nessa questão, né, gente? E aí, ó, olha só, vamos lá, cadê? E não é obrigatório você memorizar aquilo ali, viu? Aquela tabela triboelétrica. É necessário você entender, porque quando exige, né, o conhecimento da tabela triboelétrica, aí na questão ela vai ter que dar, certo? Para que você veja quem é que vai receber, quem é que vai perder elétrons. Aqui não, aqui é apenas ele está tentando ver se você conhece o que é o fenômeno de eletrização por atrito, né? E aqui, ó, letra E. O atrito entre o vidro e a lã fez um dos dois perder elétrons, ó. Então não preciso saber que foi o vidro que perdeu os elétrons. Então um dos dois perder elétrons e o outro ganhar, né? Eletrizando os dois, o que permitiu que o vidro atraísse os pedaços de papel. É isso aí, gente. Essa alternativa correta é a letra E, ó. Certo? Explicando perfeitamente o fenômeno de eletrização, tá bom? Por atrito. E agora, eletrização por contato, né? Vamos aqui um pouquinho rápido, tal. Eletrização por contato, gente, é o seguinte. Eu vou, praticamente o nome já está dizendo, né? Eu vou pegar dois corpos, entrar em contato, certo? E eu vou eletrizar, né? Vai ter uma eletrização aí entre os corpos. Por exemplo, aqui, ó. Eu tenho dois corpos aqui. Eu peguei um exemplo aqui, ó. Um neutro, né? E um com excesso de cargas positivas. Esse corpo neutro aqui, ó, gente, ele tem cargas positivas, ele tem cargas negativas, certo? Só que é o seguinte, o que ele não tem é algo em excesso.
né? Ele não tem cargas negativas em excesso, nem cargas positivas em excesso. Então o que é que eu vou fazer aqui, ó? Esse daqui, ó, ele tem 10 microcoulombs de cargas em excesso, enquanto que esse aqui, ó, não tem nada em excesso. Ele é um corpo neutro, a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons desse corpo aqui. O que é que eu vou fazer? Eu vou tocar esse nesse e depois separar, certo? Tocando, gente, o que acontece, ó, a soma inicial das duas cargas é igual à soma final depois deles separados, certo? Então a eletrização por contato é isso, ó, vou tocar e separar, tá bom? Então aqui, ó, se eu somar 10 mais 0 vai dar quanto? Vai dar 10. 10 o quê? 10 microcoulomb, né? Ó, gente, esse micro é essa tabelinha. Eu coloquei até uma tabelinha aqui, ó, dos prefixos, né? Mili, micro, nano e pico. Micro equivale a 10 elevado a menos 6. A gente já viu isso numa aula anterior. Beleza. Então aqui eu tenho o seguinte, ó. Toquei 10 micro com 0, dá 10 micro. Divido por 2 quando eu separo, né? Cada um vai ficar com 5 microcoulomb, 5 microcoulomb. Perceba que eu eletrizei esse aqui, ó. Ele era um corpo neutro e acabou sendo eletrizado com cargas positivas em excesso. Não é que a carga positiva daqui veio para cá não, viu, gente? São os elétrons. Os elétrons daqui, ó, veio para cá e houve um equilíbrio, certo? Lembrando que os prótons não saem do corpo. O que sai e o que entra são os elétrons. Beleza. Pronto, vamos lá. E aqui eu tenho uma questãozinha, deixa eu tirar daqui, deixa eu vir para cá, ó, eu fico passeando. Aí aqui, ó, certo? Essa questão foi da Escola de Especialistas de Aeronáutica, né? Aí, ó, considere 4 esferas metálicas idênticas, A, B, C e D. Elas são idênticas, olha só. Inicialmente separadas entre si. 2 delas, B e D, estão inicialmente neutras, enquanto que as esferas A e C possuem cargas elétricas iniciais, respectivamente, de 3Q, né, que é o A, e de -Q, que é o C, né? Beleza. Determine, eu coloquei até aqui o desenho, ó, tem aqui o desenho dessa questão, né, falando tudinho, ó, certo? Que a QB é 0 e a QD é 0, enquanto que a QA é 3Q e a QC -Q. Então, ó, determine a carga elétrica final da esfera C após os contatos sucessivos com a esfera A, B e D, nessa ordem, considerando que após cada contato as esferas são novamente separadas, né? Então não for, olha só, gente, se eu quisesse eletrizar, por exemplo, por contato as 4, né, de uma vez, era só unir as 4 e separar e dividir por 4, certo? Eu ia somar os valores aqui, ó, depois separava e dividia por 4 tudo, mas não foi isso que aconteceu. Ele pegou a carga C aí, ó, do corpo C, né, a QC, e foi tocando em uma, foi tocando em outra e foi tocando em outra, né? Foi tocar no A, depois tocou no B, depois tocou no D. A carga C, certo? Pegou e tocou no A, depois tocou no B, depois tocou no D, né? Beleza, vamos ver qual o valor da carga final da QC. Então, deixa eu pegar aqui, organizar isso aqui para a gente resolver isso aqui. Deixa eu ficar aqui, ó, pronto, aqui fica melhor para mim. Pronto, vamos lá. Então olha só, gente, deixa eu pegar aqui uma canetinha. Então olha só, primeiro eu vou pegar QC, né, QC, certo? Então QC, nesse caso aqui, ó, deixa eu fazer assim, QC, ele vai estar em contato primeiro com o A, né? Primeiro é com o A, ó, primeiro com a carga A. Então vai ser QC mais QA dividido por 2, né? Isso para ter o novo valor, né, da carga. E aí qual é o valor de QC aqui? QC é -Q, né? -Q mais QA. QA é quanto, gente? QA é 3Q, ó, dividido por 2. Qual o valor de... Aí, ó, -Q com mais 3Q dá quanto, gente? Dá 2Q, né? 2Q dividido por 2, ó. Corto aqui, sobra quem? Q. Então o valor de QC', vou chamar assim, a nova carga linha, vai ser simplesmente Q, né? Por quê? Porque eu peguei o QC, que era -Q, toquei com o 3, com o QA, né? Então eu peguei o QC, toquei no QA, né,
QC tinha menos Q e o QA 3Q. Peguei, somei e dividi por 2. Aí cada um, tanto o QC como o QA, eles ficaram com valor de Q, né? E aí esse novo valor do QC eu vou chamar de QC', certo? Por quê? Porque eu vou pegar esse QC' agora, é a vez dele fazer o quê? Entrar em contato com quem? Com o QB, né? Com a carga B, ó, com o corpo B, que diga, certo? Então agora vamos para a QC', para a relação de QC'. Deixa eu fazer assim. Então QC', ele vai entrar em contato com quem? Com QB, né? É QB dividido por 2, ó. QC', que o valor é Q, né, que a gente descobriu lá, ó, a gente fez lá, né, viu o novo valor dele, mais QB é quanto? 0 dividido por 2 vai dar quanto, gente? Q mais 0 daqui, né? Então vai ficar Q sobre 2, né? Beleza. E agora eu vou chamar de QC duas linhas, né? QC duas linhas, QC duas linhas. Deixa eu sair daqui novamente, né? Deixa eu vir para cá, ó. Que aí fica melhor de escrever lá, né? Então vamos lá. Aí aqui eu tenho o seguinte, ó. Esse novo valor daqui, ó, gente, é o valor de QC duas linhas, né? QC duas linhas é igual a Q sobre 2, tá bom? Então vamos lá. QC duas linhas agora é QC duas linhas. Para QC duas linhas eu tenho o seguinte, ele vai entrar em contato com quem agora? Com o QD, né? Então QC duas linhas mais QD dividido por 2 para dar o novo valor, né? Aí QC duas linhas é quem? É Q sobre 2 mais QD. QD é quanto? 0 sobre 2. Aí, ó, Q sobre 2 mais 0 vai dar quanto? Vai dar Q sobre 2 de novamente, né? Vai ficar assim, ó. Q sobre 2 sobre 2. Aqui eu tenho divisão, né, de frações, né? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então isso aqui vai ficar assim, ó. Onde eu tenho Q sobre 2 vezes 1 sobre 2, ó. É o inverso do denominador aqui, ó, dessa fração, né? Fração de fração. E aí, ó, Q vezes 1, Q, né? 2 vezes 2, 4. Então o valor de QC, vou colocar aqui, Q sobre 4. Então o valor de QC 3 linhas, que é o valor final, né, de Q, é Q sobre 4, que é a alternativa A, letra A, certo? Q sobre 4. Então anota aí, pessoal, isso aí, ó, no caderninho de vocês, e vamos para a próxima etapa. Pronto, agora eletrização por indução. Olha só, gente, eletrização por indução é o seguinte, ó, você tem que obedecer um passo a passo, certo? Se você fugir desse passo a passo, aí pronto, vai dar errado. O que é que vai fazer? Ó, aqui eu tenho dois corpos, né? Esse daqui eu chamo de indutor e esse aqui de induzido, certo? Perceba que o induzido aqui ele está neutro e esse indutor aqui ele está com excesso de cargas positivas. Também poderia ser um exemplo do indutor ter excessos de cargas negativas, viu, gente? Isso aqui é só um dos exemplos de eletrização por indução. Então, mas basicamente vai nesse mesmo processo, ó. Primeiro o que acontece? Eu vou aproximar esse indutor com excesso de cargas, no caso excesso de cargas positivas, de um corpo neutro aqui nesse caso, ó. Aproximei e o que acontece? Ele vai atrair os elétrons do outro corpo, ó, do induzido, ó, né? Nesse caso aqui ele está um corpo neutro, ele vai ser induzido na medida que o indutor se aproxima, certo? Então o que acontece? O induzido ele vai atrair os elétrons, né? Os seus elétrons serão atraídos pelo indutor, certo? Por que isso acontece? Porque os elétrons eles ficam lá, né? Bem apertado lá junto dos prótons, né? Ficam apertados.
dentro do corpo, né? E aí ele tende a querer sair do corpo, se expandir, né? E aí ele vai se afastar, né, dos prótons e vai sentir atraído pelo excesso de prótons do indutor, né? Os elétrons do induzido vão se sentir atraídos pelo excesso de prótons do indutor, certo? E aí o que acontece? Em contrapartida, os prótons ficam aqui, né, separados. E o que é que eu vou fazer agora? Vou colocar um aterramento, um fio terra, né, aqui. Por quê? Para fazer com que os elétrons do solo comecem a subir. E aí neutraliza essa parte, ó. A quantidade de prótons e de elétrons são iguais agora nessa esfera, nesse lado de cada desse corpo, certo? Então neutralizou. Aqui estava com excesso de cargas positivas e os elétrons subiram na medida que eu coloquei um fio terra. Mas veja que aqui nesse lado de cá ainda estão com excesso de cargas. Eu não posso me afastar esse indutor daqui, porque senão ele vai se tornar neutro novamente, sabe? E aí o que acontece? Eu vou ter que cortar primeiro o fio, cortei o fio, aí perceba que ele agora ficou com excesso de cargas negativas, certo? E aí a partir daqui eu já posso afastar esse indutor do induzido. E afastando ele vai ficar assim, ó, o induzido, ó. Ele vai resultar nisso aqui, ó. Num objeto assim, ó. Deixa eu colocar aqui em cima. Corpo B, né? Ele vai ficar assim, ó, com excesso de cargas negativas. Certo, gente? Vai ficar com excesso de cargas negativas, né? Por quê? Porque ele já perdeu a conexão com a Terra aqui, ó. E ele vai se afastar e ele vai ficar com excesso de cargas negativas. Então toda vez tu tem que fazer isso, ó. Aproximar o indutor, né? Depois conectar o induzido à Terra. Corta a conexão do fio terra, né, do induzido, e afasta o indutor do induzido. E aí o induzido, ó, ficou o que? Eletrizado, certo? Bom, esse aqui é um experimento que eu quero mostrar a vocês. Eita, deixa eu sair daqui novamente. Ficar aqui. Deixa eu ver aqui, tá bom? Tá bom. Pronto, ó. Aí o que acontece? Esse aqui é um eletroscópio, né? Ele tem lâminas de ouro aqui, ó, mas a gente pode também fazer com outro tipo de metal. Esse daqui é com alumínio, certo? E aqui eu tenho uma haste metálica. Aqui eu tenho uma esfera condutora também metálica, certo? Esse aqui é uma rolha, pode ser feito de cortiça, né? Uma rolha de material isolante, certo? E esse aqui é um vidro, né? Que é um material também isolante, o vidro, e ele é transparente, ele permite, né, que você visualize o fenômeno, certo? E aí o que acontece, gente? Eu esfreguei um canudo numa flanela, né? E aí o que acontece? Depois é só se aproximar daqui, ó, da esfera, e aí a lâmina se abre. Como é que funciona esse experimento, né? Ó, perceba, quando você esfrega o canudo na lã, o canudo perde o elétron para a lã. E aí ele vai tentar atrair os elétrons dessa lâmina daqui, ó. Aí os elétrons vêm, né? E aqui vai ficar com excesso de quê? De cargas positivas, né? Tanto aqui como aqui, ó. Tanto uma folha como a outra vão ficar com excesso de cargas negativas e elas vão se repelir, porque cargas de mesmo sinal se repelem, né? Os elétrons e os prótons agora são de mesma quantidade, né? Tem a mesma quantidade de prótons e elétrons aqui, ó. Mas na medida que eu vou atrair os elétrons daqui, né, para cá, ó, eles correm os elétrons para cá, para querer se aproximar dos prótons em excesso aqui do canudo, ó. Aqui vai ficar com excesso de prótons, né? Já que seus elétrons subiram aqui, e aí eles vão se repelir, porque tanto uma folha como a outra vão ser eletrizadas com cargas de mesmo sinal, com cargas positivas, né? E aqui eu tenho uma questãozinha, né, para a gente finalizar essa aula de hoje. Nós temos o seguinte, ó, do ITA. Um objeto metálico carregado positivamente com carga mais Q é aproximado de um eletroscópio de folhas, né, como aquele, que foi previamente carregado negativamente com carga igual a menos Q. Olha a diferença. Esse eletroscópio aqui, ó, ele está com excesso de cargas negativas já. Então ele vai ficar assim a vida toda, ó, com com as folhas, né, com as lâminas metálicas abertas, né? Aí, ó, vamos ver qual dessas premissas aqui é a verdadeira ou se tem mais de uma verdadeira, né?
ou se todas são falsas, vamos ver. Então vamos ver a primeira premissa, vamos ver se está falando a verdade. À medida que o objeto for se aproximando do eletroscópio, as folhas vão se abrindo além do que estava. Não, gente. Perceba que aqui eu tenho um indutor, né? E na medida que eu vou se aproximando, ó, ele tem excessos de cargas o quê? Positivas, né? E aí os elétrons vão se sentir atraídos, né? Até mesmo os elétrons daqui de baixo, ó. Então o que acontece? Eles vão se fechar, né? Já que o excesso de elétrons aqui, ó, vai ser bem menor. Por quê? Porque eles vão ficar todos aqui na ponta atraídos pelo indutor. Então é falso. Aí 2. À medida que o objeto for se aproximando, as folhas permanecem como estavam. Não, eles não permanecem como estavam porque eles vão ficar, né, com menos elétrons em excessos aqui, né? Então eles vão se fechar um pouco mais, porque os elétrons vão ficar sendo atraídos pelo indutor. E aí a terceira, se o objeto tocar no terminal, olha só, se o indutor tocar aqui, ó, no terminal, né, externo do eletroscópio, né, as folhas devem necessariamente fechar-se. Sim, isso é verdadeiro, ó. Vai fechar. Por quê? Porque o indutor, gente, ele tem carga mais que, ó, né? Enquanto que o eletroscópio todo está com excesso de cargas menos que. Se eu tocar, vai neutralizar. Neutralizando, não vai ter aqui cargas de mesmo sinal, né? Vão ficar tudo neutro, um corpo neutro, aí fecha de vez, certo? Então a alternativa correta é a terceira. É a letra D, né? Letra D, ó. Somente a terceira é correta. Então é isso, gente. Essa é a nossa aula de hoje, certo? Anota aí, né, as resoluções, tudo o que eu falei, né, o resumo. E até a próxima, pessoal. Tchau.